o grande destaque do futebol brasileiro até o momento. Em 2019, a galera vai participando e já nós vamos dar a nossa opinião aqui. Vamos falar de um time que é o oposto do Palmeiras. No início do ano, ninguém esperava nada. O Sampaoli ficou bravo, queria que a diretoria contratasse, o Bruno Henrique foi embora, o Gabigol não ficou e o Santos está apresentando um futebol acima do esperado. O Peixe que joga amanhã contra o Vasco é o assunto e o Diego Bertozzi vem aí. Para você ligado nos canais Fox Sports, o Santos iniciou a preparação para o primeiro clássico desta edição da Copa do Brasil, diante do Vasco. E enquanto o time treinava nas redes sociais, o clube anunciava o seu 8º reforço para a temporada. O volante Jobson, nesta edição do Campeonato Paulista. Pela contratação de Jobson, o Peixe vai pagar ao Red Bull cerca de 4 milhões de reais de forma parcelada por um contrato de 5 anos. Mas Jobson ainda não estará em campo nesta quarta-feira. Diante do Cruz Maltino, o Peixe quer repetir a boa atuação contra o Atlético Goianiense, aquela vitória por 3-0 que valeu ao Santos a classificação para esta fase da Copa do Brasil. Essa vitória, inclusive, marcou o primeiro jogo do venezuelano Soteldo na Vila Belmiro. Sí, creo que fue muy importante para mí debutar en ese estadio porque bueno, tenía ya muchas ganas de jugar en la Vila. Yo acredito que nós estamos contentos donde nuestros torcedores estén. Si nuestros torcedores están, nosotros somos contentos, sea na Vila, sea em Pacaembu, é o mais importante para nós. Soteldo e quase todo o elenco santista estarão à disposição de Sampaoli. Ele terá 2 desfalques para essa partida contra o Vasco. Felipe Jonathan, lateral esquerdo, que já disputou a Copa do Brasil deste ano pelo Ceará. Neste caso, Sampaoli terá 2 opções, 2 possíveis substitutos, Jorge ou o volante Diego Pituca, que tem atuado bem na lateral esquerda. Outro desfalque é o peruano Cueva, que foi expulso contra o Atlético Goianiense por uma entrada dura no adversário, depois de estar apenas 14 minutos em campo. A partida de volta contra o Vasco será no dia 24 em São Januário, mas se depender das conversas entre a comissão técnica do Santos e os jogadores, o time tem que atuar fora de casa como se estivesse na Vila. Pero como Jorge sempre fala, que fala para todos aí em reunião, nós temos que jogar também quando nos toque allá jogar contra Vasco, quando nos toque allá jogar contra Vasco, a volta. Como se estuviéramos jogando em casa, sempre. Diego Bertozzi, direto do CT Rei Pelé em Santos, para os canais Fox Sports. Muito bem, daqui a pouco nós vamos falar do Vasco da Gama amanhã, jogo interessantíssimo pela Copa do Brasil, Santos e Vasco. O Santos é favorito contra o Vasco? É favorito. É bem favorito. É bem favorito? Apesar do Santos ter um time que individualmente no papel carece de melhores peças decisivas, mas em relação ao que ele propõe de jogo, ao que ele cria, ao que ele se desenvolve e tudo aquilo que o Vasco não tem feito nesses últimos jogos, né, e principalmente no último final de semana que me chamou muito a atenção a falta de postura do Vasco para tentar sair um pouco daquela pressão que impôs o Flamengo, o Santos se mostra com muita possibilidade de vencer o jogo. Eu acho que é favorito, mas assim, não muito favorito. Acho que é favorito. A gente falou sobre isso ontem. O Santos tem uma vantagem, ele está pensando, focado, se preparando só para esse jogo, né? Acho que tem uma final, amigo. Tem. Que está numa situação difícil, mas ainda Por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte, o Vasco pode perder para o Santos. Se ganhar a final domingo, é outra coisa. Ganhou do maior rival, ganhou do Flamengo. Você imagine a festa que o vascaíno vai fazer. Vai ganhar o ano. Rio de Janeiro vai ficar de ponta cabeça, vai ganhar o ano. Então, quer dizer, e isso também traz uma motivação, vai trazer um monte de coisa legal, um monte de energia positiva para esse time do Vasco da Gama. Agora, sendo o chato e o negativo, e se perder? Rapaz, se perder é o seguinte, então vamos inverter, vai. Digamos que ganhe do Santos, vai 1-0. Sim. Aí vai para a final e perde a final, dependendo de como perder a final para o Flamengo, isso pode ter influência no jogo da volta. Seria uma derrota, se ganhar do Santos, seria uma derrota, caso aconteça, menos dolorosa, é isso? Tem influência esse jogo com a decisão? O que é mais importante, por exemplo, eu considero que ganhar o Campeonato Carioca nesse momento para o Vasco da Gama é a prioridade. Por exemplo, o Vasco da Gama vai jogar com titulares contra o Santos? Não.
Deve mesclar. Acho que não. Eu não jogaria. Vai jogar com o vai jogar com o titular. Eu não jogaria com os titular. titulares. Eu guardo os titulares para a grande final. Acho que vai jogar Não com é impossível. Impossível no futebol não é. É pouco provável que consiga, pelo futebol que está apresentando, fazer a reviravolta para cima do Flamengo. Mas é uma final. Na final, os times se superam. E quando tem uma camisa como do Vasco da Gama, por que não acreditar que isso possa acontecer? Não? Pode, mas o peso da Copa do Brasil hoje é gigante, né, Quesada? Ainda mais pro Vasco, que é um time com seríssimas dificuldades financeiras. O que a Copa do Brasil pode trazer ao Vasco, talvez ele não ganhe nem na conquista do Campeonato Carioca, que tem um simbolismo que é muito importante, você ganhar do rival. Mas se você tem de priorizar administrativamente o seu clube, e hoje o Vasco tem de pensar na administração, a Copa do Brasil hoje é 10 vezes mais fundamental avançar na Copa do Brasil do que ganhar o Carioca. Por exemplo, só para passar dessa fase agora contra o Santos, o Vasco vai ganhar a mesma coisa caso seja campeão carioca. O campeão carioca leva 3,5 milhões de reais. Para passar de fase agora na Copa do Brasil, a quantia chega à casa dos 3 milhões de reais. O Vasco, com o elenco que tem, as limitações assim, que o Alberto tem para montar, ele não tem esse privilégio de ficar mesclando, né? Não tem tantas peças. E assim, não dá para ele abrir mão das competições. Ou priorizar. Abrir mão não, priorizar. Esse é o primeiro jogo. Nesse primeiro jogo, se os jogadores dele fisicamente estão em condições, pelo resultado que ele teve no primeiro jogo do Carioca, ele não pode, eu vou segurar aqui, vou poupar jogador para reverter uma vantagem. O Vasco tem que ganhar de 2-0 para ir para o pênalti na final do Carioca. Isso. Então, eu acho que ele tem que ir com a força máxima, sim, contra o Santos, para ter um bom resultado e trazer essa decisão para São Januário. Passou pelo Santos, na minha opinião, é equilibrado essa fase. O Santos ligeiramente um pouco melhor pelo momento do Sampaoli com a equipe. A liderança dele com o grupo, a montagem do elenco, as variações que ele faz na equipe dele, ele leva uma certa vantagem em cima do Alberto Valentim, porque o momento do Vasco depois da derrota e o jogo muito ruim, o Vasco diminuiu um pouco, aquele ímpeto do Vasco que vinha muito bem, classificou em cima do Avaí, fora de casa, né? Então, acho que uma pequena vantagemzinha para o Santos, mas num duelo muito equilibrado. Agora, se ele consegue pelo menos um empate contra o Santos, traz essa decisão para o segundo jogo em São Januário, mesmo que ele perca o Carioca, a torcida vai estar com o time por agora, ali. O Vasco terá 2 ausências. Daqui a pouco nós vamos acompanhar o embarque do Vasco, é isso? Ou o desembarque do Vasco? Hein, produção? A nossa equipe está no aeroporto e vai acompanhar a delegação do Vasco que está se encaminhando para Santos para o confronto de amanhã. Leandro Castan e Fernando Miguel estão fora do jogo. Os dois com lesão muscular. Então, pensando na final de domingo, os dois estão fora e são ausências pesadas. Vai jogar o Gabriel Félix no gol e o Ricardo Graça na zaga para essa partida. Eu acho que o Santos tem mais potencial, tem um técnico muito mais bacana, o Santos é mais encantador. Embora não tenha chegado à final do Paulista, saiu valorizado, né? Tô aqui, até outros grandes clubes, o Galo estava tentando contratar o Sampaoli. O Valentim é o contrário. O Valentim ainda é técnico do Vasco, mas muita gente questiona o trabalho dele. Mas o Galo também cogitou, né? Também cogitou. Tava aí o nome dele. Você vê que também o Galo atira para todo lado, né? Tenta um estrangeiro ofensivo e tenta pegar um técnico que ainda é relativamente novato, mas com uma característica mais defensiva. Porém, o Santos é engraçado. O Santos faz um futebol bacana, mas em determinados jogos ele não vai bem. Ele foi eliminado num mata-mata importante, que é a Copa Sul-Americana, pelo River do Uruguai. E contra um Corinthians, que ficou ali acadelado ali na defesa, por mais que o Santos tenha tido muito mais volume de jogo na segunda partida, não conseguiu fazer o suficiente para eliminar o Corinthians. Então isso permite ao Vasco. Se o Corinthians, super defensivo, conseguiu eliminar o Santos, o River do Uruguai, por que o Vasco, que em tese tem... O Ituano meteu 5. O Botafogo meteu 4. Meteu 4. Perde bonito. Ali o Santos estava com o time reserva também. Tem esse atenuante. Mas é possível imaginar num mata-mata que o Vasco consiga complicar, no mínimo, agora, a vida. O Diego Bertozzi trouxe a informação. Falei aqui que o Fernando Miguel e o Castan estão fora do jogo de amanhã.
O Cueva e o Felipe Jonathan não jogam amanhã. E esse peso dessas ausências para o Santos? Nenhum para mim. Nenhum? Mas ele falou que pode entrar o Jorge? O Jorge. Pô, aí melhora. Melhora. Esquerda, claro. O Cueva, bom jogador, mas é perder Sanches, nunca se firma. Perder Derlis Gonçalves. Esses vão jogar. Jamota. Não, esses vão pro jogo. Pituca, esses caras é que estão ajudando a fazer algo de diferente. Então, nosso querido Cueva, tudo bem. Pra mim, improdutivo hoje ao Santos. Por enquanto, não produz improdutivo o nada, Cueva. então. Não tem problema. Aliás, quando ele passou recentemente, O ele foi baixinho é bom de bola, improdutivo. Ele foi um cara... se a gente pega em atuações, 95% improdutivo ao São Paulo. Pelo Krasnodar, ele não existiu, tanto é que bateu e voltou. Me espanta muito, me espantou o preço que o Santos pagou para contratá-lo. Só paga no que vem, hein? Na seleção peruana também, absolutamente nada. Então, hoje, ao Santos, ele não tem qualquer tipo de recurso que se justifique ser o titular da equipe. Aliás, o Cueva não joga porque está suspenso e o Felipe Jonathan não joga porque já disputou a Copa do Brasil pelo Ceará. Agora é o seguinte, vem aí Campeonato Brasileiro, sequência de Copa do Brasil, os times começam a trazer jogadores para melhorar o seu elenco. E o Vasco da Gama está trazendo o Valdívia. Não é o chileno, é o brasileiro, é o Valdívia genérico, que já passou por Inter, São Paulo, Atlético Mineiro, estava lá no mundo árabe. Ele chegou e tem tweet do Valdívia. E também tem uma foto dele impressionante. Olha o Valdívia chegando. Que estilo, hein, rapaz? Olha lá. Tem coragem, não? Esse é o nosso Valdívia chegando pro Vasco. A assessoria dele está desmentindo que essa foto seja de agora. Mas, de qualquer forma, o Valdívia, algum dia da vida dele, já usou essa roupa. Esclarecimento, o atleta Valdívia viaja hoje à noite em voo de Porto Alegre para o Rio de Janeiro para apresentação e exames médicos no Clube Vasco da Gama. A foto que circula nas redes sociais é da passagem do atleta pela Arábia Saudita, sem qualquer relação com a chegada ao Clube Carioca. Obrigado aí à assessoria de imprensa do Valdívia, mas a foto é interessante. Com essa roupa? Agora, esquecendo a roupa, Valdívia, jogador, é uma boa contratação do Vasco? De 17 para cá, ele jogou, amigos, no Inter, depois no Atlético, no São Paulo e no mundo árabe, no Al Ittihad. E jogou é um verbo que... Jogou, desculpa. Esteve lá. São quatro temporadas, de 16 para cá. Antes ele estava jogando no Inter. Ele fez 80 jogos. Ou seja, 20 por ano. E marcou 2, mais 2, 4, mais 3, 7. 7 gols em 80 jogos. Ele fez 80 jogos de 16 no Internacional para cá. 16, 17, 18... 18 e alguns pouquinhos meses. Hein? Ele joga na posição do Bruno César, é isso? Pode jogar pelo lado também, mas aí tem o Marrone jogando de um lado. Jogando bem. É jovem, Pikachu e Rossi jogam pelo lado direito. Eu acho que ele encaixaria como um meia centralizado, sim. Acrescenta? Eu acho que assim, com o afastamento do Thiago Galhardo, o Thiago Galhardo, eu acho que assim, a saída dele... Todo o contexto prejudicou o Vasco saiu prejudicado porque seria um jogador que ajudaria nessas decisões e eu acho que o Valdívia vem para compor essa peça que sai e por ser mais jovem, acho que ele pode dar uma resposta melhor. Vasco, potência, camisa, torcida, ele vai ter espaço para jogar mais, né? Vai ser mais utilizado para dar uma sequência. Cara, o Valdívia que começou... todos, né? Eu também fui um desses, que vi um jogador que poderia ser um destaque, né, no futebol, uma revelação. Ou seja, o cara não esqueceu de jogar bola. O Valdívia estaria na seleção brasileira, que foi campeã olímpica no Rio em 2016. Machucou. Só que ele teve a ruptura do ligamento cruzado. E de lá para cá, ele não voltou a ser aquele jogador que o Quesada trouxe aqui. Mas, de qualquer maneira... Eu acho uma boa contratação. Eu tenho a impressão de que ele é um jogador de um nível superior ao Thiago Galhardo. Aquele que você citou, que 2016. quase foi para a seleção, que fez 19 gols em 2015, aquele cara jogava muita bola. Tinha uma dinâmica incrível que depois da contusão, ele não fez mais no Inter.
Não fez no Atlético. No São Paulo? E não fez no São Mas Paulo. ele tem, mas assim, eu acho o seguinte... A contusão ele atrapalhou a carreira dele. Mas ele tem idade para recuperar isso. Então, mas será que é só Eu acho que ele pode. Será? O que é que você acha? Não, porque assim, ele é um cara divertido, carismático, a gente vê como ele aparece muito bem nas mídias sociais. Figuraça, né? Figuraça e tal. Só que às vezes talvez ele tenha pensado muito mais no extracampo do que dentro de campo. E perdeu talvez um pouco do foco, da orientação. Por isso que eu falo, a contusão é uma desculpa normal, mas pode ter outra coisa. O Valdívia ter passado por grandes clubes, ele teve várias outras oportunidades e não emplacou. Vários treinadores e a coisa não aconteceu. Eu apostaria mais em outro reforço do Vasco. Qual? Marcos Júnior, volante que chegou do Bangu. Do Bangu, de 23 anos. É bom jogador? Mas tem controvérsias, né? De idade, não é esse? Aparentemente 23 anos. Mas já tem a notícia que a idade não é essa, então tá reavaliando. Mas é um jogador que foi bem. Cara, a gente viu jogando no Campeonato Estadual, ele foi muito bem com o Bangu. Mas o Valdívia com 24 anos, o potencial que a gente viu dele nisso, será que não é uma grande oportunidade num grande clube como o Vasco da Gama e que ele chega com o status de jogar? Ele é melhor. Aí eu concordo. O Galhardo tem 29, é bom jogador, mas a tendência é uma descida. Eu sei, mas assim, mas onde está esse Valdívia? O melhor Valdívia, ok, é melhor que o melhor Thiago Galhardo. Mas onde está o melhor Valdívia? Pode ser esse que tá chegando. É esse da foto? Galhardo... Nada contra a roupa dele, usa a roupa que ele quiser. Né? Ele tem aquela brincadeira, não sei se eu posso falar aqui, né, tal. Não acho que não é melhor não, né? Olha, o Valdívia, sem jogar há 4 anos, é melhor do que o Galhardo. Então tá bom, então. É a minha opinião. João... Olha aqui, o Vasco confirmou a contratação do Marcos Júnior, volante do Bangu, 23 anos. Fechou. Anunciou aqui. O problema, viu, Tetra? É com o Jairinho. Jairinho, atacante. Eu tô lendo aqui, é com o Jairinho. Júnior não tem problema não. Aí reavalia a contratação do Jairinho. Reavaliando a contratação do Jairinho. O Jairinho deve ser Jairão, é reforço do Vasco. É o Jairão? Eu torço muito de coração, frase de João aqui, que torce de coração pelas pessoas, eu também, para que o Valdívia volte a ser o jogador de 2015. Acho que todo esse problema tem a ver com a questão da contusão. Tem contusão que estraga a carreira de alguns jogadores. Isso caiu muito. Agora, o que pensar dele no Vasco da Gama? Por essas últimas 3 temporadas, não acho que é o cara que virá para fazer a diferença pro Vasco da Gama. Eu torço para que seja, mas eu vou Copa Comebol Libertadores, o maior campeonato da América Latina. Pela primeira vez, alguém vai conquistar não só ela, como também o maior campeonato. Vocês me desculpem, eu não consegui ver, diante de tantos jogos, nenhum jogo do Valdívia no Al Ittihad. Então eu fico com o Bruno. Vamos esperar ele treinar para ver e tal, porque é o seguinte... Mas o que o Bruno César tá jogando já te convence. Veja só, essa sua pergunta é muito inteligente, Quesada, mas é o seguinte... Como sempre. Nós estamos falando do Valdívia, que não é aquele de 2015, porque o Bruno César não é aquele do Corinthians. No Corinthians ele jogou bola, muita bola. Mas jogou mais bola do que o Valdívia quando surgiu do Inter? Não jogou. Ele jogou muita bola. O Valdívia é melhor do que o Bruno César. Chuta. Eu acho, hein? Ele colocou o Ronaldo várias vezes na cara do gol. O Ronaldo xingou ele várias vezes. O Bruno César, toca a bola. Eu continuaria com Valdívia ou Bruno César? Duelo for Chumbinho da Colina vai participar, hein? Você viu ele? O Bruno César, eu ficaria com o Thiago Galhardo. Eu acho que eu tô com o Thiago Galhardo? O Thiago Galhardo não é mau jogador. O Thiago Galhardo foi um atleta que, quando esteve com o Vasco, proporcionalmente no período da carreira dele por lá, ele foi muito bem. Você é fã do Thiago Galhardo? Eu acho ele bom jogador. Inclusive o senhor aqui votou no duelo Thiago Galhardo e Arrascaeta. Porque aquele duelo era para o jogo do final de semana. Quem estava melhor? O Arrascaeta não tinha começado bem no Flamengo, estava completamente fora de forma. O Thiago Galhardo estava jogando. É um dos assuntos mais comentados. Eu sei disso, muito mais. O senhor é fã do Galhardo. É que as pessoas confundem a situação e confundem a brincadeira. Você também gosta? Eu também. Tem vaga no seu time? No Ajax não. No seu time não. Agora, do que o Vasco tinha à disposição de meia, o Thiago Galhardo era o que estava em melhor fase. Você acha o Valdívia melhor que ele, não? O Valdívia é muito bom jogador. Aquele Valdívia 2015-16 era ótimo. Esse Valdívia agora tem uma preocupação com a parte física. Se ele conseguir se recuperar no Vasco,
e tiver o foco que o Rodrigo Bueno falou, que eu concordo plenamente também, é um cara muito mais preocupado às vezes em fazer a mídia dele fora de campo do que dentro, jogando bola, esse cara interessa muito. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual é o clube do Brasil que mais entende de Valdívia? Que sabe tudo do Valdívia? Palmeiras? Não. O Valdívia? Do nosso Valdívia genérico? Não, o Internacional. Internacional. Por que o Internacional fica empurrando? Esse é o verbo. Porque poderia resgatar ele várias vezes. O D'Alessandro saiu. Volta, D'Alessandro, volta, D'Alessandro. Por que o Internacional tenta empurrar, empresta, paga salário pro Valdívia ficar fora? Tô jogando uma pergunta no ar aí, Quesadas. Não, mas você tem razão. Quessadas, todos os Quessadas da mesa podem responder. Rodrigo. Tal. Tudo bem? Porque, será que o Inter é otário? Vou responder pra você, tudo bem? Tudo bem. Infelizmente, o momento do Vasco, na condição do Vasco, com o elenco que o Vasco tem, esquecendo o escudo, a camisa, o museu, a história, que é a mais bonita do futebol brasileiro, no momento o Valdívia chega no Vasco e é titular absoluto, na minha opinião. Chega, Valdívia, toma conta do meio campo. Quem tem no Vasco? Quando o Ramiro chegou no Corinthians, uma contratação do Corinthians foi o Ramiro esse ano. Eu falei, calma lá, o Grêmio não fez tanta força pra ficar com o Ramiro. O pessoal não é que tava se livrando do Ramiro. E deu isso. E eu concordo com ele, o Thiago Galhardo é bom jogador, não é à toa que tem 5 clubes interessados nele. Muito bem, vamos ver para onde vai o Thiago Galhardo, né? Que realmente é um bom jogador, mas eu acho que o Vasco melhorou, trazendo o Valdívia e dispensando o Galhardo.